amigos, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre La Casa de Papel Coreia. A série estreou nessa sexta-feira, dia 24, na Netflix. E olha, temos muitas coisas pra falar e por isso esse vídeo eles vão ter spoilers, apesar que assim, né, spoiler do que já foi feito. Não sei bem se é um spoiler, mas caso você nunca tenha tido contato nenhum com A Casa de Papel, saiba que esse vídeo é pra falar abertamente sobre a série, então vão ter spoilers. Mas eu acho que tem muitas coisas importantes pra gente conversar, inclusive sobre ser uma versão, o tipo de produção e o que eu achei da série como um todo, inclusive como uma pessoa que assistiu La Casa de Papel original. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, nessa La Casa de Papel da versão coreana, a gente acompanha um futuro aí em que supostamente as duas Coreias, a do Norte e a do Sul, fizeram uma reunificação econômica e aí eles têm uma nova moeda, só que a gente viu quais que foram as problemáticas do capitalismo. Muitos enriqueceram, mas o povo foi largado, ficou na pobreza. E por isso a gente vê esse plano de assalto do professor à Casa da Moeda, em que ele quer imprimir 3 trilhões. Bom, gente, pra quem acompanha aqui o canal sabe muito bem que eu fiz uma super cobertura de La Casa de Papel enquanto a série estreava, e aí com o anúncio da versão coreana eu fiquei extremamente feliz. Eu sei que La Casa de Papel tem seus defeitos, tem esse tom novelesco que acabou afastando algumas pessoas, mas ainda assim era uma série que eu gostava, adorava teorizar aqui com vocês, e com a vinda de que teria La Casa de Papel Coreia eu fiquei super animada, principalmente porque ultimamente as produções coreanas que a Netflix tem publicado, como é o caso de Round 6, All of Us Are Dead, tem surpreendido e muito, principalmente pela coragem que as produções têm. E aí é óbvio que eu criei uma expectativa muito grande com essa La Casa de Papel Coreia, até porque, né, pensando aí como foi La Casa de Papel, principalmente as últimas temporadas, a gente imagina que a versão coreana vai começar já de forma grandiosa, e não foi o que aconteceu. Na realidade, aqui, La Casa de Papel Coreia, ela é uma série que tem uma produção muito simples e honestamente me passou uma sensação de teste para ver como que eles conseguem fazer versões aí de outras obras que fizeram sucesso para outros países que às vezes não fez tanto sucesso. Então, por exemplo, pode ser que ali na Coreia as pessoas não tenham assistido tanto La Casa de Papel. Eu sei que aqui no Brasil, por mais que tenha sido um estrondoso sucesso, ainda tiveram pessoas ou que largaram ou que não viram, e às vezes pode acabar vendo com essa versão, mas estou falando tudo isso porque eu acho que é muito importante dar a perspectiva de alguém que assistiu La Casa de Papel, e eu digo pra vocês que pra mim foi meio frustrante a experiência. Pode ter sido que eu criei muita expectativa? Pode ser que sim, com certeza. Não tiro a culpa disso. Entretanto, tem algumas questões também que eu acho um pouco problemática, como o fato da gente ter simplesmente a mesma história. Existem sim diferenças, tá? Em La Casa de Papel. A história da Tóquio é totalmente nova, a história do Berlim é algo totalmente novo, a história do envolvimento do professor com o assalto também é algo novo. Só que esses contextos, de uma forma geral, eles fazem parte de 10 minutos do episódio. E os episódios são longos, né? Porque eles têm meio esse formato de dorama, que tem 1 hora e pouco. Isso não é um problema pra mim. Em outras séries que também tiveram essa quantidade de tempo aí, não foi um problema. Mas é muito complicado quando você tá assistindo algo que você já viu. Então os episódios ficaram extremamente longos, porque em nenhum momento eu me surpreendia. Por exemplo, o momento ali que a suposta Estocolmo aqui da versão coreana, ela é baleada, eu já sabia que ela não tinha morrido, apesar deles fazerem toda a construção da cena pra fazer o Berlim acreditar que ela tinha morrido, mas no final ela ficou presa ali no cofre. Tudo isso a gente já tinha assistido. Então eles utilizaram toda a estrutura basicamente aí de La Casa de Papel, da história do roubo, e mesmo o que é de contexto novo, tiveram algumas coisas que pareciam muito mal escritas no sentido de serem pouco desenvolvidas, como por exemplo a motivação da Tóquio. A Tóquio, ela vem como esse grande símbolo aí, né, para La Casa de Papel, uma das principais personagens, e preciso dizer que assim, ela ao longo ali do assalto me conquistou mais. Eu acho que ela é uma personagem que engrandece muito, mas quando a gente tem o contexto inicial ali da história, é lógico que a gente fica super feliz quando vê ali BTS e que ela era uma ARMY sendo da Coreia do Norte, mas a motivação dela, pra mim, realmente foi algo que eu não gostei. Apesar dela ter algumas personalidades dela ali, como ela ter ido pra um sonho e o povo ter ficado largado e as coisas que ela precisou fazer, a
até aí ok, mas ela matar ali o agiota porque ele tava fazendo mal pra uma menina, e aí ela se transformar na dupla de assalto dela, e a partir dali ela decidir que ser bandida é o lance, eu achei bem pobre, assim. Eu achei muito simplificada a coisa. E a mesma coisa acontece em outros personagens, como o Ryu e a história do Denver e do Moscou. Elas são muito similares, muito aproximadas ao que é a versão espanhola. E no final, as únicas histórias novas que eu realmente gostei de background foi o do Berlim e o do professor. Principalmente porque o professor, ele tem um envolvimento com a reunificação. Então isso me despertou um interesse, mas eu não acho que seja o suficiente para eu querer assistir La Casa de Papel se eles não mudarem o direcionamento, porque foi como eu falei, a gente tem aí em torno de 10 minutos de história nova, o restante é tudo de coisas que eu já assisti. Inclusive, eu preciso dizer, tá? Tiveram algumas questões do início do plano, a forma que eles entraram, que tem algumas pequenas mudanças, apesar de ser uma estrutura similar, que me pareceu mal organizado o negócio. Eu fiquei meio nervosa, assim, de que eles não iam conseguir inicialmente entrar ali, sabe? E apesar de parecer diferente algumas coisas mesmo ali no plano, ainda assim é estruturalmente equivalente ao que eles demonstraram. Por exemplo, toda a questão ali do smartwatch é só porque eles estão num futuro mais à frente e talvez o smartwatch seja o lance naquele momento. Mas na versão original de La Casa de Papel era um celular, acontece a mesma coisa. Ou até mesmo no momento ali que o Berlim ele decide separar quem era da Coreia do Sul e do Norte para ver como que as pessoas reagiam com isso, mesmo já tendo a reunificação ali. Na versão original era quem aceitava fazer parte do assalto, que ele oferecia dinheiro para as pessoas. E aí era o lado de quem aceitava e quem não aceitava, e isso fazia com que as pessoas questionassem as outras reféns que estavam ali. Eu senti que o segundo episódio, principalmente trazendo o contexto da história do Berlim, ele tomou uma forma diferente, porque foi ali que eu vi que de fato a série iria trabalhar com algumas diferenças, mas ainda assim não foi o suficiente pra mim, porque foi muito pouco dentro do contexto inteiro ali do episódio. E o contexto do Berlim eu gostei porque traz um contexto cultural ali também, né? Então todas as questões culturais que eles colocaram, que eles modificaram, tanto na trilha sonora, da gente ver uma trilha sonora mais presente, como foi o caso do BTS aqui que eu falei, ou até mesmo dessa questão da separação da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, eu gostei muito, porque traz originalidade para a história, e eu queria ver mais disso, eu esperava ver mais disso. Então, é muito importante eu frisar isso aqui, gente, isso é uma perspectiva de alguém que acompanhou La Casa de Papel, a versão original. E honestamente, a gente nem pode culpar tanto a produção, porque desde o início eles falaram versão coreana. E quando a gente fala de versão, a gente de fato está pegando um produto e fazendo uma versão daquilo. Entretanto, a gente já viu outras séries que tiveram versões ao longo aí da história e que contaram um contexto diferente. Por exemplo, La Casa de Papel, quando eu falei da minha expectativa, né? Eu imaginava que eles iriam pegar pelo menos a base de tipo, vamos assaltar e dar uma lição pro governo porque a gente é contra das coisas que estão acontecendo. Só que a história como um todo seria diferente. Ou até mesmo que, por exemplo, esse assalto, mesmo eles carregando o mesmo nome de Tóquio, Rio, etc., ainda assim fosse uma inspiração do que aconteceu na Espanha, como se fosse um universo estendido. Inclusive, gente, a escolha dos nomes foi um negócio que é isso que eu tô falando, de escrita rasa. A conexão deles para se chamar Rio, para se chamar Moscou, para se chamar Denver, enfim, não gostei desse momento da escolha. E a produção, de uma forma geral, eu acho que é uma produção que peca bastante. Ela tem muito uma vibe de produção baixa, ao ponto de algumas cenas a gente sentir a ambiência no microfone, então a gente vê que algumas vozes ecoam, então a gente vê que é um lance de produção em várias partes, até no tratamento final ali. Eu não senti que a ação ela é tão grandiosa, mas aí também o nosso grau de comparativo tá muito distante, né, do La Casa de Papel original, porque a última temporada eles focaram muito na ação. Inclusive, se vocês quiserem ver o making of na Netflix, é absurdo assim as coisas que eles construíram, o tempo que levou para gravar algumas cenas que aos nossos olhos são simples, né? Eles ficaram lá o dia inteiro, enfim. Então, é uma série que tem muitas problemáticas, inclusive na sua mensagem. Você faz uma grande crítica ao capitalismo reproduzindo uma coisa que já foi feita e que deu muito dinheiro. E essa coisa só tá sendo feita porque ela deu muito dinheiro. Isso não seria um problema tão grande se você tivesse algo novo, mas você tá repetindo uma coisa que já foi feita. Então isso
é o creme de la creme do capitalismo. Enfim, e aí quando eu falo sobre essa construção dos personagens não ter tantas diferenças, um aspecto que me incomodou e muito foi até mesmo eles terem pego trejeitos, que foi algo que os atores da versão original criaram, não era algo que estava escrito ali pra eles. Então, por exemplo, quando vinha lá a inspetora fazer a negociação, ela fazia o coque no cabelo, o professor mexendo no óculos. Gente, a risada do Denver foi algo criado pelos atores e isso foi reproduzido aqui. Por isso que quando eu tuitei, quando eu assisti La Casa de Papel versão coreana, eu tinha até feito uma analogia que eu vou trazer aqui, que é assim, eu não sei se vocês assistiram Gossip Girl, mas o Dan em Gossip Girl, ele escreveu um livro, ele se tornou escritor para falar sobre a experiência dele no Upper East Side. E aí o livro bombou, foi super famoso e depois tem um episódio ali que mostra algumas pessoas fazendo a peça do livro do Dan. Eu senti que La Casa de Papel Coreia era a peça do livro do Dan. E outro aspecto que eu acho que é importante falar, eu acho que a gente tem atores muito bons aqui, né? A gente tem a inspetora, que eu gosto dela, o próprio ator que também tava ali em Round 6, todas as partes que necessitam dele, ele entrega muito. Como eu falei, a Tóquio foi uma personagem que ela começou a me conquistar, mas ali pro final da série, assim como a Nairobi, mas ainda estou me decidindo com relação a ela, mas gosto dela. Enfim, tem essa questão, né? A gente tem que ver se a gente não tá transmitindo os nossos sentimentos dos personagens que a gente já conhece, porque tudo ali é reproduzido, né? Inclusive os trejeitos, como eu falei, a risada do Denver é a mesma. E tem algumas questões da escrita que ela é tão simplificada, e ó, vou deixar claro, não tô falando que a escrita do Alex Pina era algo genial, tá? Vocês terem noção que aqui é piorado, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, eles reutilizam alguns recursos como atirar lá em refém, mesmo não podendo, porque o professor não quer, e aí o refém tava com um colete antibala, o que me diz, já especulando, conhecendo a história à frente, que muito provavelmente é um negócio que vai retornar ali quando o Berlim morrer, que talvez eles não matem ele nessa versão coreana e ele vai levar aquele bando de tiro, mas ele vai estar com colete, como muitos especularam na época de La Casa de Papel, porque quem assistiu, né, sentiu que nas partes depois, deu pra perceber que a série se arrependeu de ter matado o Berlim, então pode ser que isso seja um aspecto diferente aqui, mas eu já imagino como que vai acontecer. Então, quando eu falo sobre a escrita, tem coisas que elas não são tão surpreendentes assim, sabe? É muito simplificada as coisas. Então, a minha crítica principal à La Casa de Papel não é nem a história, porque a história é boa. Afinal, foi isso que me conquistou ali na versão espanhola. Mas eu, como uma audiência que já consumiu essa série, eu não tenho quase nada de novo. E as coisas que são novas, elas são mais custosas de assistir, porque é muito pouco ali que a série entrega nesse primeiro momento. A gente não tem uma história finalizada, inclusive, né? Mas uma coisa eu preciso dizer aqui, gostei muito da forma que eles construíram os personagens, de trazer o background no início de cada episódio, porque eu lembro que quando eu assisti La Casa de Papel, teve um momento até ali da morte do Moscou, e aí, spoiler, caso você não tenha assistido, provavelmente na parte 2 aí dessa versão coreana isso vai acontecer, mas a morte do Moscou durou 7 minutos, foi super longo e tal, e eu lembro que na época eu falei, cara, eu ainda não me importava com aqueles personagens até aquele momento da série, e eu sinto que aqui na versão coreana isso é melhor construído, até mesmo a Nairobi, que inicialmente a gente tem um estranhamento ali com ela, né, porque eles trazem ela de forma meio sexualizada, ela começa a te ganhar ao longo da série, mas preciso dizer aqui, ela começou a me ganhar porque ela começou a trabalhar alguns trejeitos da Nairobi que a gente conhecia, então eu ainda estou em dúvida se eu gostei da Nairobi aqui ou se eu transmiti o carinho que eu tinha pela personagem pela versão espanhola. E o assalto em si é igual, a gente tem a Carneirinho, a gente tem o Arthurito, a gente tem a Estocolmo, e pelo que a história demonstra, vai se caminhar da mesma forma. Então, realmente, assim, a gente tá assistindo algo repetido pra quem assistiu La Casa de Papel. E, infelizmente, um aspecto que eu não tenho como desver, sabe? Então, eu não sei falar aqui a experiência de como é assistir a versão coreana do zero sem ter nenhum contato com La Casa de Papel. Gosto muito das produções coreanas, gosto muito das produções coreanas que a Netflix vinha trazendo, mas de fato, pra mim, La Casa de Papel coreana ainda é uma decepção. Pode ser que essa história mude de rumo, pode ser que conforme eles vão trabalhando mais o contexto do professor ter sido culpado pela reunificação, o projeto dele econômico ser um grande catalisador ali pra essa reunificação, surpreenda a gente, pode ser que sim, mas agora
esses 6 episódios, ele não me entrega muita novidade e ele não me faz querer continuar essa história. Mas eu quero saber de vocês, como que foi a experiência com A Casa de Papel Coreia para vocês que já assistiram e para vocês que não assistiram. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!